Sejam bem-vindos ao sexto episódio do Quatro Cantos do Mundo. Hoje connosco temos alguém que eu já queria trazer há algum tempo ao podcast, José Gonçalves. Isto aqui num plano um bocadinho mais pessoal, para quem me conhece sabe que uma das minhas competições de eleição é a MLS, a Major League Soccer. E na altura em que eu comecei a acompanhar a Major League Soccer, ali em 2015, 2016, o José Gonçalves era um dos poucos portugueses a jogar na competição. Então, quando me surgiu a ideia de fazer o podcast, foi imediatamente uma das primeiras pessoas em quem eu pensei. José, portanto, antes de mais, muito obrigado por aqui estar comigo. É um prazer recebê-lo no nosso podcast. Prazer meu. Muito obrigado, Diego. José, tem aqui uma vastíssima carreira. Para quem está a ouvir-nos e a ver-nos pela primeira vez, o Quatro Cantos do Mundo é um podcast no qual falamos com jogadores e ex-jogadores portugueses que tenham atuado em pelo menos 4 países no estrangeiro. O José atuou em 6 países. Vou aqui à minha cábula para não errar. O José jogou na Suíça, em Itália, na Escócia, na Alemanha, nos Estados Unidos da América e na Índia. Acho que não me falhou aqui nada nas contas. Não falhaste. Ótimo. José, então para começarmos aqui esta nossa conversa e para quebrarmos um bocadinho o gelo, gostava de lhe fazer uma pergunta mais na brincadeira, entre aspas. José, é mais fácil, tendo você sido um defesa, marcar um avançado de 1,90 m e com um grande portento físico, ter as funções de team manager que tem atualmente no Zurique, ou fazer os trabalhos de modelo fotográfico que é possível ver nas suas redes sociais? Se tivesse que escolher um dos três, qual é o mais fácil, digamos assim? Eu acho que é mais fácil defender contra um central que faz mais de 1,90 m. Ótimo, é assim mesmo. José, então agora para olharmos aqui para o seu percurso desportivo, eu gostava de perceber como é que se deu primeiro a sua ida para a Suíça, porque o José nasceu em Portugal, mas foi bastante novo para a Suíça. Eu gostava que me descrevesse um bocadinho isso e o início do seu percurso no futebol. Sim, olha, sim, nasci em Portugal com os meus pais, tendo uma irmã que tem 2 anos mais que mim. De menino fomos para a Suíça porque o irmão do meu pai vivia aqui na Suíça, então os meus pais decidiram de andar para a Suíça, é por isso que chegamos aqui muito novo, de quase bebê na Suíça, e fui à escola aqui, começou a jogar futebol, e todo iniciou aqui primeiro. E como é que se inicia esta vertente do futebol? Sempre foi algo que esteve presente na sua família? Quando é que decidiu quero realmente jogar futebol e como é que se deu o início da sua carreira profissional? Olha, a idade exata já não me lembro mais, mas eu me lembro muito bem. Eu teve um dia, um fim de semana, a olhar. O meu pai estava fim de semana a olhar a televisão, por acaso ele estava a olhar o derby, que era Sporting contra o Benfica. Depois eu no quarto a brincar, fui na sala, depois me sentei no lado do meu pai, ele estava a olhar o jogo e eu não entendia nada, que não percebia, sabes? Um derby, um clássico. Depois, sim, eu estava a olhar para o meu pai, estava a se levantar, gritar, depois fiquei muito surpreso, porque era a primeira vez, não percebia o que é que estava a passar. Depois ele, de vez em quando, ele me contava durante os jogos, ele diz o Benfica é o melhor clube do mundo, o melhor clube em Portugal. E eu, como menino, como miúdo, é normal, sabes? Tens o teu ídolo, é o teu pai, sabes? Como menino, e eu olhar o meu pai e eu pensar, sim, o Benfica é o melhor clube do mundo. E depois esse entrou em mim e eu pensei, quero jogar futebol, quero ser jogador profissional, a ver o estádio cheio, toda a gente a gritar. Esse nunca vão me esquecer. Esse era um momento que me ficou, afina hoje, que me marcou muito. E eu acho que sim, estou muito, muito feliz desse momento, porque afina agora me lembra, eu era muito miúdo,
Não é fácil de se lembrar de muitas coisas, mas isso é uma coisa um momento que me marcou muito, sim. O José tem a particularidade, lá está, de ter emigrado para um país onde sempre houve muitos portugueses. Enquanto jovem tinha esse contacto com outras pessoas de Portugal, tinha amigos de pais portugueses, eventualmente. Ou seja, sempre teve estas raízes portuguesas muito presentes no seu dia-a-dia. Sim, na Suíça há muita nacionalidade. Há muito português, espanhol, italiano e outras nacionalidades. E claro, quando chegamos na Suíça, o meu pai já tinha o irmão dele aqui, alguns primos. Então sempre encontramos, jogamos a bola. Tivemos, sim, bastante uma grande comunidade portuguesa. É mais fácil porque toda a gente se percebe a língua e quando vais às escolas também tu dás um poucos mais com os portugueses, mas só que a diferença é que quando eu cheguei aqui em Lausanne, na Suíça, eu nunca teve na escola portuguesa, então para mim andar à escola francesa era normal para mim, porque em casa os meus pais falavam comigo sempre português, com a minha irmã também, e eu respondia sempre em francês, porque nunca aprendia nada mais, sabes? É por isso que era para mim, era normal para mim. Os pais falavam português e eu respondia em francês, era normal. José, eu até tinha esta pergunta para lhe fazer mais à frente, mas acho que faz sentido fazer-lhe agora. Pergunto-lhe quantas línguas é que fala, tendo em conta que jogou em tantos países, e quão importante foi isso na sua carreira? Ou seja, sendo o José um lateral direito ou um defesa central, comandava muito a equipa a partir de trás, acredito que tinha que dar muitas instruções aos seus colegas. Fazia uso disso, ou seja, o facto de falar muitas línguas era útil durante os jogos? Sim, é muito útil. Eu acho que agora, nesse momento do futebol, o futebol evolui muito rápido e as línguas, não só o futebol, mas na vida, é muito importante. Na Suíça já se fala 4 línguas, que é francês, a mais grande parte é alemão, depois é o francês, depois é o italiano e a terceira, que ninguém conhece, fora de Suíça, é o reto-romanis. É uma língua, é um mix tipo italiano e um pouco alemão. Teve a crescer aqui na Suíça, a aprender as línguas, também a jogar a bola com miúdos de todos os países. É um pouco mais fácil, a gente se percebe. Jogar profissional, depois é normal, a língua é muito importante, porque tu tens que comunicar no campo, nos treinos. Para mim sempre foi muito importante, sabes, conseguir comunicar com o pessoal da minha equipa, o pessoal no clube e também se vais jogar na Escócia ou na Inglaterra, tu tens que tentar, sabes, aprender também deles, sabes? Não é só andar lá e jogar, é aprender, porque na vida não há só o futebol, mas há a parte privada, de fora do campo, que é importante uma pessoa se sentir bem. E para mim sempre era importante eu aprender a língua, então fala o francês, o italiano, o alemão, o português, o espanhol e o inglês. Escreve também, fala, escreve, percebe. De vez em quando olha uma série novela em espanhol, ou em italiano, ou em português, em inglês também. Sempre depende do dia, sim. Sim, mas acho que é bastante interessante perceber esses esforços que foi fazendo para se adaptar às diferentes realidades que foi encontrando, não é verdade? Sim, é verdade. Eu nunca teve um problema de adaptação. Eu acho que talvez era a facilidade de buscar o contato, querer aprender a língua. Talvez isso me ajudou muito, sim. José, olhando agora um bocadinho mais para o plano desportivo, estreou-se como profissional no Winterthur da Suíça, mas a verdade é que pouco depois emigra logo pela primeira vez. Isto na medida em que em 2004, 2005 rumo ao Veneza, clube italiano. Pergunto-lhe como é que se deu tudo isto, como é que se deu esta mudança e o que é que sente um jovem de 19 anos, penso eu,
a viver numa cidade tão emblemática como Veneza e a jogar num clube com condições tão próprias, não é verdade? Sim, eu me lembro. Eu estava no Basel, na academia, jogámos um torneio aqui no sul, na parte italiana Suíça. Jogámos um torneio, jogámos contra o Venezia, algumas equipas italianas também, de outros países. Teve lá um scout do Venezia, ele falou com o meu treinador. Depois, eu sempre, o meu ídolo é o Paolo Maldini, então sempre adorei o campeonato italiano, adoro a tática, sempre olho os jogos do Milan, quando eles jogam em casa. E depois o treinador que eu teve, que era o Heinz Hermann, que era o jogador com mais caps na seleção suíça, era um treinador que eu acho que era muito bom para a formação, mas também muito bom fora de campo. Ele sempre ajudava os miúdos, e eu sempre gostei dele, era sempre honesto. Então, depois do jogo contra o Venezia, ele foi falar comigo, me contou do interesse, eu gostava. Ele me diz claramente se eu gosto, se eu quero andar a jogar em Itália, ele vai me ajudar. Eu fiquei um pouco surpreso, porque normalmente nenhum treinador vai te falar assim. Mas ele fez, eu fiquei muito feliz, senti a honestia dele. Era acabar o campeonato, no final do campeonato, e depois o Basel não me deixou sair diretamente para o Venezia. Fui emprestado 6 meses ao Winterthur, onde teve os primeiros jogos profissionais. E depois, no inverno de 2005, fui para a Venezia. Como contaste, a Venezia é um grande clube com muita história na Itália. Com 19 anos ainda não percebes muito disso, porque era a primeira vez que eu andava fora da Suíça. Para mim fiquei muito feliz, porque fui no país que eu gosto mais no nível tática, futebol, que é a Itália. E aprendi muito lá, taticamente. Eu teve lá pouco tempo, 6 meses, mas em 6 meses aprendi a maioria, parte, ou talvez todos, taticamente. Agradeço os treinadores lá, gostei muito. O estádio, o campo de treinamento era muito antigo, não é nada de moderno, mas para mim não era o mais importante. Também, como falámos sobre o estádio, eu fiquei surpreso a primeira vez quando não tinha o carro ainda. Teve um colega da equipa, fui-me buscar, depois fomos direção Venezia, que é uma cidade antiga, sem carros. A polícia, ambulâncias é de barco, se não é sempre a pé. É uma cidade históricos. Há água no lado, embaixo da cidade. Então eu estava a pensar, talvez o estádio vai ser em Venezia. A Venezia é antiga, vamos ver. Chegamos lá, ele deixou o carro embaixo de uma ponte, e depois já estava a olhar a um barco, 1, 2, 3 barcos, speedboats, como é que se diz em inglês. Entramos lá e eu perguntei a ele, onde vamos? Ele me diz, vamos no estádio, é 20, 25 minutos. E diz, não, nunca pensava. Exato. Depois fiquei a pensar, como é que vão os adeptos? Como é que vai a família? Como é que vão os árbitros? Ele diz, vão todo de barco. Está bem. Fomos 20, 25 minutos de barco, chegámos lá no estádio. Sim, por acaso o estádio estava lá, bada antigo, mas era muito especial, porque eu não me lembro de um estádio no mundo que tu vais de barco, chegas lá, jogas, voltas de barco, também os adeptos, toda a gente, os árbitros. É muito especial, mas é típico, sim, se dá bem com a cidade de Venezia. Exatamente, mas devia ser interessante enquanto jogador
por exemplo, ir para o jogo e depois ver os adeptos a chegar todos de barco, devia ser uma experiência mesmo fantástica, não? Sim, é fantástica. Por cima era os barcos para a equipa, era típico os barcos de Venécia para o Venécia Festival. Os barcos de madeiras muito lindos, não eram grandes barcos. Fomos lá com 3 ou 4 barcos, muito bonito, com muitas histórias. Os adeptos andavam com uns barcos mais grandes. Lembro ainda o jogador a brincar depois de acabar o jogo à noite. Todo jogador queria entrar no barco o mais rápido possível, porque o jogador que chegava atrasado ficava um pouco atrás, porque tinha uma parte que era fechada à frente e uma parte que estava aberta atrás. Se tu ficavas atrás, chegava um pouco de água, sabes? Então, sempre a brincar, o jogador tomava o banho e andava o mais rápido possível no barco. Era um momento incrível agora a pensar e assim, fica muito feliz dessa experiência. José, e depois do Veneza regressa à Suíça, e se em Itália teve uma daquelas que eu penso ter sido uma das melhores experiências a nível cultural, como estava a contar ainda mesmo agora, depois regressa à Suíça para representar o Thun, acho que é assim que se diz, e tem provavelmente, acredito eu, vou-lhe perguntar, uma das melhores experiências a nível desportivo, porque tem a oportunidade de jogar na Liga dos Campeões com apenas 20 anos. O que é que sente um miúdo tão jovem a entrar nestes palcos, a jogar contra clubes como o Arsenal? O que é que se sente nessa altura? É incrível. Eu acho que nunca pensei que andava a ser tão rápido, porque estamos a contar sair da academia do FC Basel, a jogar na Liga dos Campeões, era um ano, ou talvez menos. Eu acho que para cada miúdo e cada jogador de jogar na Liga dos Campeões, ouvir a música da Liga dos Campeões é um objetivo. Quando chegas lá, sim, é muita emoção. Eu me lembro, assim, o meu objetivo era de ficar na Itália, queria ficar na Itália, tinha também a opção de ficar na Itália. No final, recebi uma proposta de voltar para a Suíça, na primeira divisão, com o FC Thun, a equipa que tinha o budget mais pequeno da Suíça, que era 3 milhões, andava a jogar a qualificação da Liga dos Campeões. Sinceramente, ninguém pensava, no mundo do futebol, também aqui na Suíça, que andamos a conseguir. Eu, com 19 anos, 18, 19 anos, sonhava disso. Pensei, olha, vou lá, vamos jogar a qualificação da Liga dos Campeões. Pode ser interessante. Esse motiva em ser miúdos. Talvez um jogador da minha equipa que tinha 30, 32 anos já sabia, sim, nunca vamos chegar. É normal. É normal, talvez, mas tens que pensar... eu digo sempre, tens que pensar um pouco mais, porque positivamente, eu digo, há sempre uma oportunidade, talvez a oportunidade é mais difícil, mas há sempre uma oportunidade. Então, era o meu pensar, com 19 anos, pensei, vou dar todo o máximo para conseguirmos o objetivo e também para eu jogar a primeira vez na primeira divisão. No final, tivemos 2 turnos de qualificação contra o Dinamo Kiev primeiro e depois contra o Malmö. Entramos na Liga dos Campeões. Esse entrou na história aqui na Suíça. Se chama o Wunder de Bern. Como é que se diz? Wonder of Bern, em inglês. Quase como o milagre, talvez. O milagre. É isso, o milagre de Berna. Sim, era um momento impressionante, porque tivemos num estádio que entrava lá 3.000 pessoas no estádio, no FC Thun, com uma pista de atletismo no lado, 3.000 pessoas. O estádio era tão pequeno que não podemos jogar lá, então fomos jogar no estado da Suíça, que é o estado de Bern, do Young Boys, que tem 30, 40 mil. E eu me lembro,
cada equipa é sempre assim. Antes de um jogo, que é um jogo de campeonato, um jogo importante, todas as equipas têm o hotel onde eles vão para concentrar, para relaxar, é importante. E nós fazemos igual, como sempre. Em Berna, uma vez por ano, ou uma ou duas vezes por ano, há sempre um tempo onde há muita chuva. Como é uma cidade antiga, é tipo Lisboa, de vez em quando tem uma cidade antiga, quando chove muito, a água não sai muito bem, então Sim. se há muitas casas ou carro embaixo de águas, isso não por acaso, um dia antes do jogo, choveu muito. Choveu muito. O treino era no estado de Berna, à noite, um dia antes do jogo, que é normal, é sempre assim, na Liga dos Campeões ou na qualificações. Choveu um dia antes do jogo, e nós, o jogador todo, e o staff, teve o material todos para o jogo, os sapatos, as chuteiras, a camisa, o fato de treino, estava todo no estádio, no nosso estádio pequeno, onde lá jogamos um campeonato. E o estádio estava embaixo d'água, com todas as coisas. Estava embaixo d'água. E eu vivia a 10 minutos do estádio, andava com o meu colega. A 1 km, 2 km antes de chegar no estádio, estava o militar. Sim, a não permitir tropa. a passagem. Sim, a tropa, sim. Ele sabia que os nossos material estava lá, então a equipa informou os jogadores todos que era importante conduzir com o carro fino às tropas, o militar, e depois quando chegamos lá, vamos entrar com eles num barco assim, e vamos ao estádio. Era a única possibilidade. Então, fomos dois jogadores com o militar no barco, ele foi, entramos ao estádio, assim, impressionante. Um dia antes dos jogos, entramos no estádio, abrir a porta, entramos no corredor, abrir a outra porta, entramos no balneário, e as roupas, os sapatos, todos por cima d'água. Ninguém vai... É impressionante essa história, quando estou a contar. Os sapatos em cima d'água, as roupas, todos... E eu a dizer, sim, esse é meu, o meu colega, esse é meu. Ele foi a buscar, tipo, a pescar, sabes, os sapatos. Sim. Pescar a roupa, porque os sapatos eram o mais importante, que é o mais importante no futebol, é os sapatos, sim. Fui buscar, saímos, depois entraram outros grupos, fomos com o carro dos militares no hotel, que estava embaixo d'água, também afinou o primeiro piso. Fomos lá, porque sempre tivemos sorte para a qualificação, que era o último jogo. Fomos lá no... Foi antes do jogo com o Malmo ou com o Dinamo? Não, esses episódios? Antes, o último jogo em casa contra o Malmo, porque o primeiro jogo jogamos fora, ganhamos 1-0, o último jogo para a qualificação era em casa. Sim, ok. Depois fomos já eu acho que não era o dia antes, era o dia de jogo, eu acho que era. É o dia de jogo, eu acho. Desculpa, eu acho que é o dia de jogo. Porque sempre vamos no hotel. O dia antes, fomos a treinar no estado de Berna. Tudo correu bem. Esse era o dia do jogo. O do jogo. Fomos lá no estádio buscar as roupas. Depois fomos no hotel, que sempre fomos. Estava embaixo d'água. Eu tinha os sapatos na mão. Entrou com pé nu, depois fomos no quarto, comemos, como nada. Depois saímos do hotel sem sapatos, fomos no bus a secar com a toalha, fomos no estado de Berna. Tranquilo, ninguém queixou, ninguém falou, ficamos em Berna, concentração optimal, e ganhamos 3-0. Teve uma assistência e, sim, são coisas impressionantes, porque estava todo para não conseguir a qualificação, sabes? Estava tudo por cima e eu, 2 dias antes do jogo, estava doente. Eu estava doente com febre. Sim, nunca
Nem pensei, sabes? Para mim, eu nunca realizou que o jogo era tão importante e vai ser ainda mais importante para mim, para a minha carreira. Nunca pensei, porque quando és miúdos, não pensas essas coisas. Talvez agora, porque o futebol é diferente, eu pensei que era um jogo normal. Só quando chegámos no estádio, entrou no campo, só nesse momento lá que realizou que era, imagina, não queria jogar porque eu estava doente, não me sentia bem. E depois as coisas embaixo d'água. E nesse momento realizou que podia fazer uma coisa grande na história do futebol. Aconteceu, ganhamos 3-0, entramos. Mas se calhar o segredo para ter corrido tão bem foi precisamente não pensar que era um jogo tão especial, não é? Porque teve tantas contrariedades que se fosse pensar ainda nisso, se calhar as coisas não corriam tão bem, eventualmente. É isso. Eu acho que ser jogador novo numa equipa, como Benfica, Sporting, Porto ou as outras equipas mundial, tu não tens menos pressão, porque tu não, se perdes também não vai ser a culpa tua. Sim, tu vais ser metade da culpa, mas os jogadores são mais velhos, os líderes têm mais responsabilidade. E eu estava mais novo, estava mais relaxado e tinha a vontade de mostrar o que é que eu conseguia fazer. E por isso, para mim, mentalmente, eu estava 100%, 200%. Eu sempre pensei em mim, ajudar a equipa a mostrar o que é que eu posso fazer. Era a minha mentalidade. Exato. José, depois disto acaba por rumar, entretanto, à Escócia, que foi um país onde teve algum tempo. Acredito que seja um país especial para si porque conquistou, eu não quero estar a dizer nenhum erro, mas o seu único título enquanto jogador profissional, que foi neste caso a Taça da Escócia. Não sei se me falhou aqui as contas em mais algum, mas acredito que tenha sido um momento importante na sua carreira. Como é que descreve a realidade que encontrou na Escócia? Gostou de viver neste país? A mentalidade das pessoas na Escócia agradou? Sim, primeiro sim, é verdade, eu ganhei o título lá da Copa e também o segundo título foi quando subimos com o Nuremberg da segunda divisão à primeira Exato. divisão. Gostei muito. Escócia, Edimburgo, é em casa. Eu me sinto em casa lá. Conheço muitas pessoas fora de futebol. No futebol lá, os escoceses são boas pessoas que têm um modo de viver que eu gosto muito, que é sincero. E eu amo a Escócia, amo Edimburgo. Sempre quando saía da Escócia, sempre fui lá cada ano, antes do Natal, a passar alguns dias. Por acaso agora tivemos, ano passado, sorte de jogar a qualificação da Europa League contra o Hearts of Midlothian, o meu antigo clube. E quando vi o sorteio, não acreditava. É impressionante. Fiquei muito feliz de voltar lá. Sim, foi um passo muito importante na Escócia para mim. Sim, até porque é na altura em que representa o Arts que recebe a sua primeira convocatória para as seleções jovens de Portugal. Pergunto-lhe, como é que surgiu a abordagem da Federação? Como é que foi a primeira conversa? Porque, para todos os efeitos, o José tinha nascido em Portugal, mas emigrou muito cedo para a Suíça. Como é que foi todo este processo da Federação entrar em contacto consigo? Sim, eu teve já algum contato com a seleção quando estava no turno. Ok. Depois sim, a qualificação da Liga dos Campeões, o campeonato. E depois, sim, sempre pensei que se uma oportunidade no tempo chegava para jogar em Portugal, e eu andava em Portugal. Por acaso sim, eu me lembro o diretor esportivo do Benfica nesse tempo era o José Vega. Encontrei a ele com o meu agente em Geneva e falámos, ele me explicou o plano que o Benfica tinha para mim e eu fiquei muito feliz, claro, porque o Benfica é o clube de coração da nossa família. Iniciou a jogar futebol a olhar o Benfica contra o Sporting
Então firmei um pré-contrato para o verão, 5 anos, para andar a jogar em Benfica. Depois a voltar nos treinos com o FC Thun, eu tive a pensar alguns dias com o meu pai e também o meu agente se o passo de andar a jogar em Benfica se não era muito alto nesse tempo, porque é importante para mim era de jogar. Se não joga, saber que o Benfica é um clube enorme, que não vai ser fácil ou talvez vai ser emprestado. No final, recebi umas 2 propostas, era da Escócia, do Hearts of Midlothian. Então encontramos de novo com o José Veiga, e ele estava muito relaxado, muito honesto também. Ele diz, olha, se tu mudas de ideias, tu sabes que as portas estão abertas e não há problema. Ele não ficou queixado, ele fica muito profissional e eu agradeço a ele, ainda agora assim. Arrepende-se de alguma forma agora, José, porque não é qualquer jogador tão novo diz não ao Benfica, de certa forma. Passado estes anos todos, arrepende-se de alguma forma? Não, eu acho que não. Claro que todas as coisas que acontecem na vida, toda a gente vai pensar que talvez, se eu fui lá, se eu estava lá, ou se eu disse sim, era talvez melhor. Nunca, não podes saber, não podes viver assim. Eu acho que se tu me perguntas assim, eu vou dizer sim, mas também vou dizer não, porque não há certeza nenhuma. Não podes saber o que é que vai se passar no Benfica, se vai jogar, se vai ser emprestado, nunca vai chegar no Benfica. Teve muito jogador que chegar assim, um jogador grande também no Benfica, não teve a oportunidade de jogar. Aí eu era com 19 anos, a jogar no Thun, ainda precisava de muito tempo. Eu acho que foi um bom passo andar na Escócia, no campeonato onde eu aprendi muito, gostei muito. Teve algumas lesões, mas nunca grave lá, só músculo. Mas claro, agora se tu me perguntes, aí eu a pensar em pessoas jogar a bola, porque estava a olhar um jogo com o meu pai, com o Benfica, o clube de coração. Talvez, por isso, porque eu sempre digo, quando eram mais miúdos, ou pequenos, a jogar à frente da casa, força Benfica, jogar em Benfica, e no final teve a oportunidade de jogar em Benfica e eu diz não. Mas eu acho que falámos com o meu pai e o meu agente, analisámos a situação para ver qual era a melhor solução para mim, para a evolução. José, e lá está, falámos aqui também um bocadinho da questão das seleções jovens. Em 2007 tenho a oportunidade de participar no Europeu de Sub-21, com alguns jogadores que depois conseguiram vingar na seleção principal, como por exemplo o João Moutinho, o Nani. Que recordações é que guarda desse torneio em específico? E pergunto-lhe se tem assim alguma história mais curiosa com estes jogadores de grande nome. Sim, são bons momentos. Eu me lembro, a primeira vez que fui na seleção B, estava lá o José Fonte, o Raul Meireles, estava lá o Quaresma. Depois, mais tarde, porque ele era mais novo, no Campeonato Europeu, estava o Nani, o Veloso, o Moutinho, Almeida, sim, estava lá vários nomes, jogador que jogaram também na seleção. Teve sempre um tempo excepcional. Eu teve também sub-15 na Suíça, na seleção suíça, mas é diferente. Jogar para o país que tu amas, Portugal, era um sonho. Os jogadores todos, verdade, teve muita risa, muita atividade, são muito tranquilos. Assim, quando vais na seleção, tu vês caras que vês algumas vezes ou encontras no campeonato. É sempre bom. É uma seleção, eu me lembro, uma seleção com muita qualidade. Era uma seleção com muita qualidade, jogador com muita qualidade.
Eu me lembro de um momento quando fomos no Campeonato Europeu, ainda agora, mas onde todos o jogador gostava de jogar a PlayStation. É normal ainda, os miúdos agora gostam. Lá, então toda a gente jogava a PlayStation, treinámos umas, 2 vezes por dia antes do torneio. Sempre depois do jantar era PlayStation, depois o almoço era PlayStation, voltava no quarto e sempre jogavas online. Era a nossa coisa. De vez em quando jogavas, ou ainda agora, jogo um pouco tarde, sabes? Passa meia-noite, 1, 2, 3, 4 da manhã. O treinador não sabe, sabes? Mas só o jogador, quando chegas no pequeno almoço, vês na cara de alguns estão a comer com a cabeça baixa, assim, triste, sabes? Mas era por erro, porque eu estava ainda muito novo, e os outros também, são bons momentos, a pensar nisso. Agora, a pensar nisso, é ser um pouco mais maduro, mais velhos agora, pensa, era melhor ser concentrados, dormir bem, comer bem sempre, mas dormir mais, ser concentrados para conseguir o objetivo que é ganhar. Mas quando és mais novo, estás numa seleção sub-21, claro, é um pouco mais difícil, sabes? Tem muita qualidade, mas no final, eu digo sempre, os exemplos como os alemãos, têm menos qualidade, mas têm muita mentalidade. Talvez faltava lá ainda maturidade e mentalidade. É por isso que o Portugal, eu acho que sofreu muito os últimos anos do europeu. Sofreu muito cada geração de Portugal. Sofreu muito, muito, muito. Depois encontrou o Portugal, eu acho que encontrou o que era importante, sim. Não era só a qualidade, porque o Portugal sempre esteve com qualidade, mas era a mentalidade, é ser profissional. José, já vamos falar um bocadinho do Nuremberg, que foi um clube onde esteve emprestado pelo Arts, mas eu gostava também, já que estamos aqui a falar desta questão mais da seleção, falar da altura do Mundial 2010. Nessa altura tinha acabado a época no Arts, fez uma boa época e é pré-convocado para o Mundial. Pergunto-lhe o que é que faltou para conseguir lá estar a chegar a esse patamar, e pergunto-lhe também se ficou amargo de boca por não se ter conseguido estrear pela seleção principal. Era um dos objetivos que não conseguiu concretizar? Sim, claro. Fiquei um pouco amargo, mas eu acho que eu sempre, na minha carreira, sempre conseguia evaluar, sabes, os jogos, a qualidade também, é quando tens a possibilidade, tens 32 jogadores pré-convocados, tens a possibilidade de levar o Zé Gonçalves, que está a jogar no Hearts of Midlothian, depois tem o Pepe no Real Madrid, e o Carvalho no Real Madrid ou no Chelsea. A escolha é simples. Estás com um jogador muito mais com experiências, depois tens numa parte um jogador que é muito mais novo. Então eu entendo, é normal. Eu acho que no final um treinador tem que escolher. Sempre vai ter jogador que não vai ser contentes. Esse é normal, esse é o futebol também, mas claro que era a mais grande oportunidade que eu teve de representar o Portugal. Por acaso fui uma vez também, quando estava o Carlos Queiroz, quando eu estava no Nuremberg, ele me chamou para um jogo que fomos jogar em Algarve com a equipa A. Era um jogo amistoso e eu estava lesionado. O Nuremberg não me deixava sair, e depois o Mister diz que sim, tens que ver a equipa. Estava lá tudo o pessoal, o Deco, o Ronaldo, estava lá todos os antigos, um jogador um pouco mais novos também na seleção, e eu me lembro bem. Esse era o primeiro momento que sim, vi e senti a equipa A do Portugal. Sim, fiquei muito, muito bem. Sim. Acredito que sim, acredito que sim. José, recuando então aqui um bocadinho no tempo, à temporada 2008-2009, tal como já disse há pouco, foi emprestado pelo Arts ao Nuremberg, e eu gostava de falar aqui consigo sobre duas vertentes.
A primeira tem a ver com a questão da mentalidade alemã, que tocou na sua resposta anterior. Pergunto se nessa questão da disciplina, do rigor, se sente que aprendeu muito no país. E depois também gostava de falar sobre 2 jogadores em específico. Um deles é o Caristeias, o avançado grego, que foi carrasco de Portugal no Euro 2004. Pergunto-lhe se ele brincava de alguma forma consigo, por ser português, se tinha aquelas brincadeiras. E gostava também de falar consigo sobre o Gundogan, atualmente no Manchester City. Era muito novo na altura, mas coincidiu com ele no plantel do Nuremberg. Pergunto-lhe se já havia ali algo de diferente nele, se podia imaginar que ele ia ter a carreira que está efetivamente a ter hoje em dia. Sim, olha, a primeira resposta, sim, os alemães, eu já estava muito tempo habituado, porque cresceu aqui na Suíça, joguei também, Sim, também é no verdade. Basel, a mentalidade é igual, já sabia o que é que os alemães esperavam de mim, ou toda a gente sentia. Eu gosto do futebol também alemão, porque há muita organização, está todos bem organizados, o nível jogador, os físios, terapeuta, os treinos são muito profissional. Esse tema, os alemães, não falha nem 1 minuto. Quando é a 9, vai ser a 9 menos 5, eles vão estar na hora mesmo. Esses são os alemães, são muito profissional. E sim, teve lá o tempo com o Caristeias e também com o Ilkay Gundogan. Sim, o Caristeias gostava de brincadeira sempre. Ele sempre, quando fazemos treino final, sabes, tem que marcar com o pé ou com a cabeça, ele sempre gritava: "Com Portugal, te lembras, José? Com Portugal, com Portugal, igual." Sim, era bada engraçado, boa pessoa. Sim, ele teve, eu vi o europeu, eu me lembro bem, ele teve muito bem com a cabeça, ele teve muito bem com a Grécia, mas também era uma boa pessoa da equipa, muito correto também, gostei muito dele. Assim, sobre o Gundogan, ele chegou muito novo, eu acho que ele estava ou no Schalke, quando chegou emprestado, ou no Leverkusen, já não me lembro mais. Ele chegou emprestado, ele chegou de nós, era muito miúdo, boa pessoa, teve a oportunidade de conhecer os irmãos mais grandes deles, saímos cada vez, comer, nem normal, sempre como ele é agora, uma pessoa normal, um jogador que era mesmo normal, não falava muito, já se sentia que ele tinha qualidade, mas não era talvez um Quaresma ou um Cristiano, que são fora de classe, que tu já vês que ele tem enorme qualidade. Os jogadores alemãos, as maiorias não estão assim, porque alemãos são trabalho, mentalidade e, eu digo, qualidade, tipo a um Toni Kroos, que tem qualidade, é sempre limpo no espaço, no controle. Sem aquele perfil de estrela, digamos assim. Exatamente. É uma qualidade, eu digo, ser limpo. Para mim, é um jogador que há jogadores que têm qualidade, assim como o Ronaldo e o Quaresma, que eu disse antes, mas qualidade também como o Toni Kroos, que são sempre limpos, que estão sempre no nível, no treino e também nos jogos. Nunca menos, nunca muito mais. Ele era um jogador assim, era muito limpo, não era ainda o jogador que ele é agora, mas era limpo, tinha boa qualidade de controle, de passe, analisava bem, então era um jogador que eu gostava muito, tinha esse inteligência de jogo, de perceber já o jogo com a idade que ele tinha já, era impressionante ainda, sabes? Mas eu acho que os últimos anos depois ele cresceu muito. E agora ele está num nível capitão do City que ele merece também, porque ele é uma muito boa pessoa, profissional, é muito correto, então fico feliz para ele. Exatamente, imagino que sim. José, lá está, retomando aqui um bocadinho a sua carreira, tem este empréstimo ao Nuremberg em 2008-2009, volta ao Arts em 2009-2010
E depois, na primeira metade da época, 2010-2011, se não estou em erro, o José fica sem clube. Só depois, na segunda metade da época, é que volta a jogar, no caso, pelo St. Gallen. Pergunto-lhe o que é que aconteceu para este ser o desfecho, que nenhum jogador gosta, e pergunto-lhe do ponto de vista mais psicológico, como é que lidou com esta situação? Ou seja, era alguém que há poucos meses tinha estado pré-convocado para o Mundial 2010 e passado pouco tempo está sem clube. Como é que se lida com isto? Eu nunca teve problema, porque eu já sabia que andava a sair do Arts, não queria renovar, teve algumas vezes a falar com o Don, ele esteve aqui na minha cidade, em Lausanne. De janeiro, eu me lembro, eu tinha uma inflamação no joelho, nada de grave, mas a inflamação nunca saía e ficava sempre um pouco maior. Final do campeonato era podia encontrar um clube diretamente onde eu podia iniciar, mas precisava de uma operação que depois estava fora de campo 2 meses e meio. É sempre um pouco complicado, sabes, quando explicas às equipes. Mas para mim era normal. Eu queria fazer uma operação, depois de 2 meses e meio, estou bem. Era para mim normal, porque não há outra possibilidade. Eu queria ficar bem, 100%, e depois voltar à competição. Então, por isso, quando acabei o contrato em Arts, eu não renovei. Depois teve essa operação no verão. Depois depois da operação, fui lá passar, eu acho, mais de 1 mês e meio em Portugal, no Gaspar, na fisioterapia. Esteve lá, fino ao inverno, novembro. Lá esteve em contato já com o St. Gallen, falámos. Eu disse, ainda não estou pronto fisicamente, mas em janeiro vou estar pronto fisicamente. Então, firmei em janeiro, no St. Gallen, e esteve lá no St. Gallen. José, St. Gallen, depois no Sião, e chega, lá está, uma das partes da sua carreira que mais me interessa, não é que as outras não me interessem, por amor de Deus, não é nada disso, mas tem aqui esta experiência nos Estados Unidos da América, ao serviço dos New England Revolution, clube ao qual se chega em 2013. Pergunto-lhe, jogar fora da Europa sempre foi um objetivo? Foi algo que foi surgindo com o avançar da idade? Como é que se dá esta mudança? Porque afinal de contas vai para um país que não tem grande tradição a nível de futebol, verdade seja dita. Sim, é verdade. Eu acho que nesse momento, na fase da minha carreira, queria tentar algo de novo. Chegou essa oportunidade de andar nos Estados Unidos, então eu fui em outubro, eu me lembro, 2012, fui lá passar 4 dias, conhecer o pessoal, ver as infraestruturas, os jogadores. Sim, eu disse, pode ser, talvez. Eu nunca tive medo, sabes, de uma nova etapa na minha carreira. Eu sempre fiquei interessado de aprender uma nova cultura, nova língua ou ver outras coisas. Há jogador que gosta mais de ficar na Europa, que é mais perto da família. E para mim é sempre diferente, totalmente. Eu me sempre bem, sabes, nos Estados Unidos, na Escócia, qualquer lado me sinto bem. O mais importante é que tu estás bem em casa e tu te sentes bem. Fui lá, depois decidi em janeiro que vou lá jogar 1 ano emprestado, era emprestado no início. E depois o primeiro ano, se todo corre bem, posso decidir que se quer ficar ou não. Então, por isso que fui lá. Sim. Porque a verdade é que no seu primeiro ano na Major League Soccer é eleito o melhor defesa da época, faz uma grande temporada. Sente que deixou um bom nome na competição, ou seja, sentia-se realmente como uma figura importante da competição durante os anos em que lá esteve? Sim, por cima o primeiro ano. Eu acho que o primeiro ano, porque a equipa não entrava na qualificação dos playoffs há alguns anos. Me senti bem. Teve sim muito mais responsabilidade lá, porque o futebol sim não era tão evoluído como é que é agora, a MLS. Já sabia também que andava a ser mais complicado, porque na Europa jogas com um jogador que percebe muito bem o futebol, tecnicamente.
ser profissional, comer bem, dormir bem. Os Estados Unidos é um pouco diferente, porque tem já muito jogador na equipa que sai do college, e no college comes o que é que queres, quando queres, treinas em college, não é que treinas como numa academia especificamente, jogas contra boas equipes, é um pouco vais lá, os melhores sais, vão numa equipa, é como na NBA ou NFL, é igual, sabes? Eu tive problema com isso porque para eu perceber como ou aceitar, para eu aceitar, sabes que sim, eles estão diferentes, como não sei, diferente, era muito difícil para mim, porque me lembro, fomos a pré-temporada em Arizona, em janeiro, porque em Boston faz menos 30, 35 graus em janeiro. Fomos lá, passar 2 semanas, depois voltámos, fomos lá mais 3 semanas. Teve lá algumas equipas, New York, Red Bull, sempre, o Seattle, fazemos um torneio, certo? Cheguei lá e eu me lembro, ficamos no hotel, estava o pequeno almoço. E eu alço muito cedo, eu vou no pequeno almoço, com calma, comer, tomar café. Eu gosto desse, é um momento importante para mim, sempre, ainda agora. Depois chega lá 2, 3 miúdos que entraram na equipa do college, chegaram agora numa equipa profissional. Eu estava lá um buffet, sabes? Quando tu vais num qualquer hotel, está lá um buffet, não é que está lá salsichas que vou comer a salsicha, sabes? Claro, exatamente. Sendo jogador de futebol, tem que ter atenção a essa questão. Temos atenção. E eu teve lá, assim, ovo, pão, sumo de laranja, café, água, frutas, tranquilo. Iogurte era, para mim, bom, boa comida, profissional. Sempre vive assim, ainda agora vive assim. Pois eu teve 2 dos meus colegas lá, os miúdos que saíram do colégio, com 21 anos, 21, 22. Foram lá, batatas, bacon, salsicha, um prato, mesmo assim. Eu perguntei a ela, sim, vais comer tudo isso? Ele me diz, sim, vou comer tudo isso. E diz, é bada pesante, não? Um pouco a rir com ele. E diz, é bada pesante, tem que ter atenção, não? Vamos treinar as 3 vezes. Vamos ter uma corrida de 45 minutos difícil, primeiro. Depois vamos voltar, vamos ter o treino. Depois vamos ter o meio-dia. E depois desse vamos ter o ginásio. E depois mais o treino. Ele diz, não te preocupa, estou acostumado. E eu digo, acredita em mim. Se vais comer assim, vais desmalhar, sabes? No campo. Não vais conseguir a correr. Essa é uma comida de um gajo que vai jogar golfe ou que vai jogar bowling ou uma coisa assim. Eu disse a ele estava a serir. Eu disse, não posso fazer nada. Fomos fazer a corrida depois, de manhã. E se lesionou o primeiro dia de treino. Depois fomos a treinar à tarde, se lesionou o outro. E depois do treino eu fui na fisioterapia e disse, então, pessoal, como é que é? Ele diz, me lesionou. Eu disse, o que é que aconteceu? O músculo. Eu perguntei ao outro também. Eu disse, tem que comer bem. Um profissional não é profissional só com a etiqueta aqui MLS. É comer bem, é dormir bem, beber água. Todas essas coisas não são, não sei, mitos ou escritos nos papéis. Se tu não fazes essas coisas, não vais conseguir chegar ao teu objetivo. Eles não entenderam, sabes? Quando eles voltaram algumas semanas depois, não perceberam. Isso, para mim, era impossível. O nível de comida profissional, para mim, não consigo ver. Falei com o clube, falei com o treinador, porque tivemos lá uma cozinha também com a comida, o pequeno almoço, o meio-dia lá. O jogador comia o que é que estava lá. Eu disse, é impossível, tem que parar com isso, porque senão nunca vamos chegar no objetivo. Talvez vamos ganhar um jogo, 2 jogos, aqui, mas não podes
jogar um ano e comer estas coisas, não dá. Demorou algum tempo, algum mês, mudamos, começamos a mudar, os gajos são tipo, ficaram um pouco mais profissional, a comida lá, sabe? Mas eu sei que o jogador americano de beisebol ou de futebol, ou do American Football, come, vou dizer, merdas, não é merdas, é fast food, eles jogam, não há problema, essa é a cultura americana, sabe? Exato. Eu não gosto disso, não tenho nada contra eles, mas para mim é um profissional, tem que ser profissional também com a comida. Isso eu tive muita dificuldade com isso, muita, porque nos Estados Unidos há fast food, toda a gente vê, é barato, um fast food, uma salsicha, um hot dog rápido, é bom. Sim, é bom, é claro, Mas não depois tem consequências para quem é profissional, não é? Por si, sempre depois eu brincava, teve um central que eu jogava com ele, que era descendente também português, que se chamava AJ Sambinha. Soares. Não, Soares. Ok. Sambinha estava lá mais tarde. O AJ Soares. E eu dizia sempre a ele, porque eu me dava muito bem com ele, jogava com ele, e eu dizia sempre a ele, faz atenção, porque aos 60, 70 e tal minutos, vai sair o hambúrguer e vai sair a salsicha. Ele não percebia. Eu disse, acredita em mim. Ele não percebia. Eu disse, vou-te explicar depois do jogo. Ele foi me falar depois do jogo. Ele disse, explica lá, não percebe. Ele disse, o que é que eu queria dizer é, o jogador que tu sabes, é o que tu vês que comer salsicha é um hambúrguer, tu sabes que a um momento ou outro tens que ficar muitos com os olhos abertos. A salsicha vai sair, ou ele vai fazer uma cagada, ou ele vai se lesionar, a salsicha vai sair no gêmeo, atrás da perna, o hambúrguer, percebes? Ele diz, percebi. Sempre tivemos assim, a rir sobre desse, porque ele seria sempre, porque ele dizia que eu tinha muitos termos que era bada estranhos, assim. Exato. José, mas por outro lado pergunto-lhe, gostou da questão mais relacionada com o público, porque é uma mentalidade muito diferente daquela que existe no futebol europeu. Eu, daquilo que vou acompanhando, sinto que o adepto americano quase que prefere perder por 5-4, mas ver espetáculo, do que ter a sua própria equipa a ganhar por 1-0. Se calhar estou a exagerar, Não. mas é uma realidade muito diferente, não é verdade? Sim, é mesmo isso. Não é só o futebol, é todos os outros esportes. É a diferença que na Europa, no futebol, tu vais nos estádios antes do jogo começar, 10, 15 minutos. O jogo é 90 minutos. Vais com os pais ou os filhos, depois vais para casa. Nos Estados Unidos é um event, se chama. É um evento. No todos os desportos americanos, as famílias todas vão lá com o pick-up, com a coisa para fazer o grill, barbecue, vão lá de manhã, às 9 de manhã, o jogo é às 8h30, vão lá, os filhos saem dos carros, vão jogar a bola com os outros vizinhos, os pais fazem assim, carne, peixe, bira, afinam o jogo. E depois, quando o jogo começa, eles estão no estádio, os miúdos estão a brincar lá no estádio, comem um hambúrguer, o jogo acabar ainda, eles estão lá no parking, está cheio o parking, mais de 2, 3, 4, 5 mil carros. E depois eles vão para à tarde, meia-noite, eles vão para casa. Para eles são um evento. É diferente que da Suíça, porque na Suíça, desculpa, na Europa, ou nível mundial, na Europa tu tens adeptos que vêm nos treinos, perguntas uma foto ou uma assinatura. Lá nada, não há nada disso. Os adeptos não entram no campo de treinamento, porque é tudo com seguridade. Eles, se tu perdes, não há nada, porrada ou pressão dos adeptos que espera para ti no parking, não há nada. Vais tranquilo, vais na cidade, eles não te dizem, se perdes os próximos jogos, vais ver, ou coisas assim, não há nada disso. Então, perdes ou ganhas, pode sair a memes, não há nunca um problema. É diferente a cultura ainda dos adeptos, da claque, dos ultras, não há lá. Sabes, não há nenhum desporto, não há porrada, não há nada. Isso falta nos Estados Unidos, mas é diferente. O esporte nos Estados Unidos é um evento, toda a gente vai lá,
toda a gente tem que ficar sentado, pode-se levantar, gritar, mas não há porrada, não há eles não lançam o telemóvel ou coisas assim, como na Europa. É totalmente diferente. Esse falta, essa emoção um pouco dos adeptos, assim, a agressividade, me faltava lá. José, só mesmo para encerrar este capítulo dos Estados Unidos, pergunto-lhe qual é a sensação de ter estado tão perto de um feito histórico para os New England Revolution, isto na medida em que esteve na final da MLS, mas lá está, ter ficado à porta do título. Porque afinal de contas os New England Revolution parecem ser quase a equipa mais azarada da MLS, porque já chegaram a 6 ou 7 finais e nunca conseguiram vencer. Sim, por acaso ganhei o outro título lá também, que ganhamos Supporters Shield. Eastern Conference. Sim. Ganhámos e depois fomos na MLS final. É claro, fiquei no final do extra time, perdemos 2-1. É sempre assim nos Estados Unidos, a equipa que acabou no campeonato normal com mais pontos é a equipa que joga em casa. Então fomos jogar lá fora, que era em dezembro. A nossa casa era menos 15, 20 graus no inverno, é lá no LA, era Califórnia, era, não sei, 20 e tal graus. Fomos lá uma semana antes, o tempo de adaptação precisa muito mais tempo. Era difícil, porque eu acho que também tivemos com uma equipa com jogadores sem experiência nesse level. O LA Galaxy estava um pouco mais com experiência, jogador como o Robbie Keane, o London Donovan, estavas com jogadores mais feitos. Perdemos no final com muito pouco, mas sim, pena, porque eu acho que tivemos com uma equipa em 2 anos, que era o segundo ano, tivemos uma equipa que podia ganhar a MLS Cup. Tentei o ano a seguir, mas só que era complicado. Mudámos alguns jogadores. Nos Estados Unidos isso é normal. Era difícil. Havia 2 jogadores nessa equipa que eu gostava muito. Um deles era o Scott Caldwell, que eu acho que era um miúdo muito inteligente ali no meio campo. E o Kellen Rowe, que é um bocadinho mais novo, mas que chega também e tinha muita qualidade. Ainda joga agora na MLS, ainda jogam os dois, penso eu. Mas eram 2 miúdos com qualidade no meio campo. Sim, era 2 miúdos com qualidade, bom miúdos também. O Scott Caldwell, que era do Boston, e o Kellen Rowe, que era do Seattle. Bom miúdos, sabes? Típico os miúdos americanos que saem do colégio. Tens o sonho de jogar na MLS. Era bom miúdos com muita qualidade. Scott Caldwell não era um jogador muito rápido, mas muito inteligente. Exatamente. Scott Caldwell também com boa qualidade de tiro, 2 pernas, sólido, um jogador sólido. José, para terminarmos esta viagem naquilo que foi a sua carreira fora da Suíça, que é a sua base de residência, a sua última experiência no estrangeiro foi na Índia. Mais uma volta muito grande na sua vida. Como é que surge esta oportunidade e como é que era o seu dia-a-dia num país, lá está, muito diferente e, mais uma vez, sem uma cultura futebolística muito grande, não é verdade? Sim, é verdade. Eu acho que eu não teve medo de andar na Índia, porque já passou muito jogador lá. O Simão Sabrosa estava no mesmo clube. O Del Piero, o Anelka, o West Brom, do Manchester United, é mais ainda. Passar muito jogador lá, então eu disse, é uma experiência que eu queria ter, mais uma, e na Ásia. Não teve a oportunidade de andar a outros países em Ásia, estava muito perto, mas depois fui na Índia, porque lá o treinador com o seu staff era o João de Drois, que eu conheço muito bem. Ele me chamou, falámos sobre isso, e eu teve com muita confiança lá. Era diferente, porque eu sempre estou acostumado a viver na minha casa, gosto do momento tranquilo na minha casa. Lá vives num hotel resort que era muito bom também, muito profissional. Toda a gente tinha o quartel, muito tranquilo. É diferente, porque assim, o campeonato era novo ainda. ISL, que é a Indian Super League, depois tem o IL, que é a Indian League, que é a liga mais antiga, tem mais de 30 anos. A ISL tem, não sei, poucos anos, 3, 4 ou 5 anos, talvez tinha lá no tempo. Sim. Eu não lembro mais. Sim,
precisa sempre, quando chegas num novo continente, um tempo de adaptação. Tu vês, sim, estamos num hotel, vamos sempre com bus, com militário, é a polícia nos treinos, voltamos com eles no hotel, igual, vamos no aeroporto assim, vamos nos viagens assim. É normal na Índia, porque é um país que tem mais de 1 milhar de pessoas. Então, para andar entre os tráficos, as vacas, os outros animais nas estradas, tens que ter a mesma seguridade, senão nunca consegues andar a qualquer lugar, porque encontras-te todos numa estradas lá. Vais para os treinos, é uma autoestradas, mas se chama autoestrada lá, mas é uma estrada normal aqui. Os buses andam rápido, as pessoas andam de moto sem casco, a pessoa que anda a pé, bicicleta ou que joga sobre a autoestrada, há vacas que passam a autoestrada, há cão que passa sobre a autoestrada, há vários outros animais. São coisas, no bus, o bus a conduzir uma velocidade de 100, 110, talvez. Vês pessoal ou vês outros bus andar-te à frente. Normal, tranquilo, com tranquilidade. Aqui na Europa, se tu estás a conduzir a autoestrada, vês outro cara na mesma pista, te dá uns sustos, é lá, toda a gente são tranquilo, não passa nada, passa vaca, passa isso, a caminhar sobre a autoestrada, vais só no lado. Eu digo, o pessoal aqui sim, está muito tranquilo, hein? Não se preocupa mesmo em nada. Eu gosto disso. Gostei muito da diversidade das pessoas, a comida, que eu gosto muito da comida, que é vegetariana também, com carne ou sem carne. Lá, como muita gente vegetariana, porque a vaca é, como se diz? Sagrada. Então é diferente. Eu gosto muito as possibilidades que eu teve lá de comer, a cozinha indiana também, que são pessoal sim, que são muito abertos, os indianos, a falar com o pessoal, com os meus colegas de futebol lá. Claro, tivemos num caminho diferente, mas o objetivo era igual, era de ganhar, como todas as equipes ou continentes. Mas tens que encontrar um caminho onde os europeus e os indianos se dão muito bem e vamos num caminho para ganhar. Gostei muito, é muito diferente, as cidades são grandes, há muitas pessoas na cidade, mas num hotel muito tranquilo, nunca teve um problema, nunca teve medo. Lá a minha mulher também estava lá no inverno, fomos lá no Goa, na praia, estava 36 graus. Fomos lá passar alguns dias de Natal, muito bem, que era o Goa é uma antiga colônia portuguesa. Sim. Gostei muito. Depois, quando voltei, depois de 7 meses, porque o campeonato vai lá só 7 meses, voltei para a Suíça e lá começou, sim, era o final da minha carreira profissional. José, e quando regressa, só mesmo para terminar, já é com a ideia de seguir esta vertente mais de dirigente que tem atualmente, ou seja, já vinha com essa ideia de poder assumir o cargo de team manager que tem atualmente? Sim, porque eu sempre teve na minha ideia, eu sempre teve o objetivo de ficar no futebol ou no mundo de esporte, não só no futebol. É por isso que quando voltei, fez um diploma de Sport Management na universidade aqui na Suíça, que eu queria já fazer há muitos anos atrás, mas só quando esteve nos Estados Unidos não conseguia. E lá teve a oportunidade de aprender muito sobre pessoal que vem do futebol, mas não muito. Tinha também pessoal que vinha de outros esportes, como hockey, basquetebol, handball. E também outros pessoal que vem de finança, bancos, outros mundos. Como jogador, não é ser naivo, porque eu acho que não todos os jogadores de futebol são naivos.
Eu acho que quando estás a jogar o futebol, estás concentrado no que é que tu estás a fazer, mas também perde um pouco a vista a coisas que são importantes também na Claro. vida. Fora de futebol e depois da carreira de futebol. Para mim era sempre importante, há 23, 24 anos, pensar depois o que é que eu quero fazer. É difícil ainda de saber o que é que tu queres fazer, porque tens muitas ideias e ainda não consegues concretizar, mas era o meu objetivo. Eu disse, está bem, vou empezar isso e depois vamos ver. Começou, depois de acabar isso, teve várias oportunidades na Suíça, fora de Suíça também. Eu disse, vou ficar na Suíça porque teve os últimos anos sempre a viajar. Eu acho que é bom para a minha mulher e a família também. Teve a oportunidade, sim, do UFC Zurich, que me contatou, agora o diretor esportivo. Falámos, ele me falou do objetivo. Ele estava ainda agora no início com a segunda equipa. Eles precisavam de experiência, que queremos construir o clube com uma visão tal qual. Eu disse também, isso me fala muito, é aqui no Zurique, eu vivo em Zurique, esse é um objetivo que eu quero, eu vou tentar. Há mais de 4 anos estou aqui no clube agora, estou feliz, estou muito feliz que escolhi o UFC Zurique, porque estou ainda a aprender muitas coisas que nunca pensei que andava a aprender, porque quando estás no campo ou fora de campo é diferente. É diferente também que é um trabalho, estás cansado muito mais mentalmente que fisicamente. Fisicamente no Exato. campo, depois do jogo é diferente. É um canso que tu sabes o dia a seguir, depois dos dias é melhor. E aqui é todos os dias, mentalmente, tens a cabeça cheia. Tu precisas também de um tempo para aprender, para conseguir que o teu corpo se habitua. Exato. Sim, estou contente. Sim. Ótimo, ótimo. José, só mesmo para terminar, eu tenho normalmente um jogo de perguntas e respostas rápidas com Sim. os convidados. Ou seja, eu faço uma pergunta e o José responde a primeira coisa que lhe vem à cabeça, digamos assim. Então, para começarmos, pergunto-lhe qual foi o país onde mais gostou de viver de forma geral? Itália. O país com a melhor gastronomia, com a melhor comida? Itália. O clube daqueles que representou com o melhor estádio, em termos de infraestruturas? A New England Revolution. Eu penso os Estados Unidos, eu acho que ele estava a falar do Nuremberg, mas New England Revolution, sim. Sim, o Gillette Stadium é Gillette qualquer coisa Stadium, do outro sim. mundo, é enorme. A NFL lá é outra coisa, sim. O clube com os melhores adeptos? Onde eu joguei? Sim, sim. Hearts of Midlothian. Sim, o Zurique também. Vou dizer o Hearts. Ok. O melhor jogador que teve como colega de equipa? Se eu posso dizer, quando eu esteve na seleção A, estava lesionado, se posso dizer colega da equipa, vou dizer, sim, claro, o Ronaldo, mas vou dizer o Deco. Se depois tem que andar, se não conta, vou dizer o João Moutinho. Ok. O melhor adversário que enfrentou, ou seja, sendo o José um defesa, houve assim algum avançado que tenha sido mesmo difícil de marcar? Thierry Henry é o David Villa. E ainda teve também, por exemplo, o Drogba, por exemplo, não é? Foi, ali na MLS foi uma constelação de estrelas. Sim, o Drogba, mas eu acho que o Drogba é um jogador mais alto, mais grande, é mais explosivo. O David Villa é muito mais esperto, é espanhol, corre 90 minutos, faz bons movimentos, é inteligente, está fastidio. Sim. O melhor treinador que teve?
Eu acho que o melhor treinador que eu teve, o nível academia, era o Heinz Hermann, o suíço, que eu falei no Basileia. É depois o melhor treinador que eu teve. Eu gostei muito na seleção do José Coceiro. Gostei muito, pessoalmente, gostei muito. Andrea Manso, eu teve com ele na Venécia, em Itália. Ok, e só mesmo para terminar, pergunto-lhe se há assim algum jogo especial, um jogo que não esquece, que o tenha marcado de forma especial. Sim, eu acho esse último jogo de qualificação contra o Malmö, onde entramos na Liga dos Campeões, algumas horas antes de manhã tivemos no nosso estádio, estava todo embaixo d'água. Exatamente. José, só lhe posso agradecer por esta horinha que tirou para conversar comigo. Foi mesmo um gosto. Muito obrigado mesmo. E quem está do outro lado, podem continuar a acompanhar-nos no YouTube, no Spotify, no TikTok, no Instagram e no Twitter. E vemo-nos no próximo episódio. José, foi um gosto mais uma vez. Obrigado, Diogo. É um prazer. Nós vemos.